Ele é o mal personificado, mas você nunca saberia só de olhar para ele. Mas quando você o ouve, é outra história. Partes do corpo seguras, como crânios e esqueletos. Matei um homem, roubei 10 mil contos. Você disse que come pessoas? Você é um eu não dou a mínima. Psicopatas, lunáticos e mentalmente instáveis. Esses são os termos frequentemente usados para descrever serial killers. No entanto, aqueles que não apenas matam, mas também consomem suas vítimas, se destacam, causando pavor nos cidadãos comuns. Mas o que acontece quando eles são encarcerados? Eles vivem com medo constante por sua própria segurança, são marcados como alvos, obrigados a vigiar suas costas a todo momento, ou pelo contrário, eles próprios são quem causam medo nos outros presos? Vamos explorar a realidade do que acontece com criminosos canibais atrás das grades. Jeffrey Dahmer. O infame assassino em série e canibal cuja história horrível foi retratada na popular série da Netflix, Monster, não é ninguém menos que Jeffrey Lionel Dahmer. Apesar de sua aparência tranquila, o comportamento perturbador de Dahmer e o terror que ele espalhou em Milwaukee por mais de uma década o tornam o verdadeiro símbolo do mal. Com apelidos como o Canibal de Milwaukee ou o Monstro de Milwaukee, fica claro que Dahmer causou pânico nos corações dos moradores da cidade com seus 17 assassinatos confirmados, solidificando sua reputação como um monstro desalmado. Mas quem era Jeffrey Dahmer e o que o levou a essa trajetória de depravação? Nascido em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin, a criação e a dinâmica familiar de Dahmer foram muito analisadas por seu possível papel em moldar sua natureza monstruosa. Seu pai, Lionel Herbert Dahmer, um estudante de química que se tornou químico de pesquisa, estava frequentemente ausente durante a infância de Dahmer devido a seus estudos. Como resultado, Dahmer passava grande parte do tempo com sua mãe, Joyce Dahmer, uma instrutora de teletipo que lutava contra a depressão e passava muito tempo na cama, prestando pouca atenção ao filho. Crescendo, Dahmer foi descrito como introvertido e solitário, com poucos amigos. Intrigantemente, ele demonstrava uma fascinação mórbida por animais mortos desde jovem, chegando a se interessar pelo som de ossos e a experimentar o branqueamento de ossos de galinha. À medida que avançava no ensino médio, os problemas em casa se intensificaram, levando Dahmer a se refugiar no álcool, isolando-se ainda mais como um excluído social. O ponto de ruptura veio em 1978, quando o relacionamento tumultuado de seus pais terminou em divórcio, coincidindo com a formatura de Dahmer. Apenas 3 semanas depois de se formar, Dahmer cometeu seu primeiro assassinato, matando um caroneiro chamado Stephen Mark Hicks. Esse foi o início de sua terrível sequência de crimes, nos quais ele buscava ativamente suas vítimas, geralmente escolhendo indivíduos que encontrava em bares gays ou nas proximidades. Dahmer os atraía para a casa de sua avó, onde os drogava, estrangulava e depois desmembrava seus corpos, descartando os restos mortais. A depravação de Dahmer não tinha limites. Ele confessou ter realizado atos grotescos com as cabeças decapitadas de suas vítimas enquanto desmembrava seus corpos. O reinado de terror de Jeffrey Dahmer chegou ao fim em 22 de julho de 1991, quando sua tentativa frustrada de matar Tracy Edwards levou à sua prisão. A descoberta de partes de corpos em um apartamento na região norte de Milwaukee deixou a polícia local em choque, se perguntando se haviam tropeçado em uma verdadeira fábrica de mortes. Apesar da gravidade de seus crimes, Dahmer surpreendentemente renunciou ao seu direito de defesa legal durante os interrogatórios, expressando o desejo de confessar e acabar com o horror que havia criado. Ele admitiu ter consumido corações, fígados, bíceps e coxas de algumas de suas vítimas. Acusado e posteriormente declarado culpado no tribunal, a sentença de Dahmer foi marcada por cenas dramáticas, à medida que as famílias das vítimas compartilhavam sua dor. Para aumentar o choque, Dahmer se dirigiu ao tribunal, expressando remorso e reconhecendo sua doença e a inevitabilidade de sua punição. Sua previsão de uma vida tumultuada na prisão se mostrou correta quando, após um ano em confinamento solitário por questões de segurança, Dahmer foi atacado com uma lâmina na capela da prisão por outro detento.
Embora ele tenha sobrevivido a esse ataque, Dahmer encontrou seu fim alguns meses depois, quando o colega de cela Christopher Scarver o golpeou fatalmente com uma barra de metal nos banheiros da academia. Apesar de Dahmer ter previsto os perigos que o aguardavam, ele se resignou ao seu destino e aceitou o castigo que sofreria na prisão, demonstrando indiferença à sua própria segurança durante conversas com sua família. Em uma das ligações que fez para sua mãe após a primeira tentativa contra sua vida, ele disse: "Não importa, mãe, eu não me importo se algo acontecer comigo." Katherine Knight. A notória assassina canibal reside dentro dos imponentes muros do Silverwater Women's Correctional Center, anteriormente conhecido como Mulawa Detention Center, em Western Sydney. Lá dentro, ela é conhecida entre as outras detentas como a vovó. Uma ex-detenta descreveu Katherine Knight, dizendo: "Nós a chamávamos de a vovó. Ela tem uma postura calma e não se encaixa no perfil típico de uma criminosa. Para mim, ela agia como uma mediadora em Mulawa, intervindo em disputas antes que elas piorassem. Ela aconselhava as meninas, incentivando-as a resolver seus problemas antes de enfrentarem o isolamento ou mais tempo em suas sentenças. Mas como Katherine Knight acabou atrás das grades, o que a levou a cometer atos tão horríveis de assassinato e canibalismo? A criação de Katherine Knight aconteceu em um ambiente familiar instável e problemático. Sua mãe, Barbara Ruffin, era casada com Jack Ruffin e morava em Aberdeen, uma pequena cidade no Hunter Valley, em New South Wales. No entanto, Barbara se envolveu em um caso extraconjugal com Ken Knight, amigo e colega de trabalho de seu marido, o que gerou grande tumulto. Quando o caso foi descoberto, Barbara e Ken foram forçados a se mudar e começar uma nova vida juntos. Com Ken, Barbara teve mais 4 filhos, incluindo as filhas gêmeas nascidas em 1955, uma das quais era Katherine. Por trás da fachada de seu relacionamento, o casamento de Ken e Barbara era marcado por violência e abuso de álcool. Ken era conhecido por ser um alcoólatra agressivo, que frequentemente maltratava a esposa. Barbara, por sua vez, compartilhava com suas filhas seu desprezo pelos homens, confidenciando a elas suas lutas pessoais. Esses conflitos intensos afetaram profundamente Katherine desde cedo, deixando-a com poucas conexões próximas, exceto com sua irmã gêmea, seu tio, Oscar Knight, um renomado cavaleiro que tragicamente tirou a própria vida em 1969. Era uma das poucas pessoas com quem Katherine tinha um vínculo, chegando a afirmar que teve encontros com o espírito dele após sua morte. Durante sua passagem pela Muswellbrook High School, Katherine se tornou uma figura isolada, lembrada por seus colegas como uma valentona que intimidava crianças menores. Seus desafios acadêmicos agravaram ainda mais suas dificuldades, levando-a a abandonar a escola aos 15 anos sem dominar habilidades básicas de alfabetização. Aos 18 anos, Katherine cruzou o caminho de David Stanford Kellett, com quem se casaria em 1974. No entanto, o casamento começou de forma tumultuada, marcado por um incidente alarmante na noite de núpcias, quando Katherine tentou estrangular Kellett, alegando que ele havia adormecido cedo após apenas 3 relações sexuais. O padrão de violência persistiu em seu relacionamento, com Katherine exibindo comportamentos cada vez mais erráticos. Em um episódio, enquanto estava grávida, ela queimou todas as roupas de Kellett e o agrediu com uma frigideira por ele ter chegado tarde em casa. Eventualmente, Kellett chegou ao limite e deixou o casamento. Após isso, Katherine se envolveu em relacionamentos com outros parceiros até passar a morar com John Charles Thomas Price em 1995, uma decisão que culminaria em tragédia 5 anos depois. À medida que o relacionamento entre eles deteriorava com o tempo, em grande parte devido aos acessos de raiva e violência de Katherine, Price se viu isolado de seu círculo social. Eventualmente, ele atingiu seu limite e buscou medidas legais, obtendo uma ordem de restrição contra Katherine em 29 de fevereiro de 2000, na tentativa de proteger a si mesmo e seus filhos. Enquanto Price dormia, Katherine realizou um ato horrível de violência, esfaqueando-o 37 vezes, antes de esfolar meticulosamente seu corpo com uma faca. Ela confeccionou uma espécie de traje de pele, pendurando-o em um gancho de carne e depois decapitou Price, cozinhando sua cabeça junto com vegetais e molho. Pratos com os nomes dos filhos de Price foram dispostos, indicando a intenção macabra de Katherine de servir os restos mortais dele para seus filhos. Inicialmente,
Catherine se ofereceu para se declarar culpada por homicídio culposo, mas sua proposta foi rejeitada e ela foi acusada do assassinato de Price. Inicialmente, ela se declarou inocente, mas depois mudou sua declaração para culpada no início da seleção do júri, o que levou à dispensa do júri. O juiz da Suprema Corte, Barry O'Keefe, a condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, tornando Catherine a primeira mulher condenada a tal pena na Austrália. A história de Catherine chamou tanta atenção que um livro intitulado Green is the New Black foi escrito sobre sua vida no temível Silverwater Women's Correctional Center. Dentro da prisão, Catherine é monitorada de perto pelos oficiais, sendo proibida de acessar facas e de ter uma companheira de cela, devido a preocupações com possíveis episódios de violência. Trabalhando em uma fábrica de fones de ouvido diariamente, das 8 da manhã à 1 da tarde, ela se destaca como uma das detentas mais produtivas. Apesar de seu bom desempenho no trabalho, ela é constantemente vigiada por 4 guardas que a acompanham todos os dias. Curiosamente, o comportamento de Catherine atrás das grades contrasta radicalmente com suas ações no mundo exterior. Ela é descrita como uma pacificadora entre as detentas, conhecida por evitar furtos e por resolver conflitos sem recorrer à intimidação ou à violência. Embora adorada pelas outras detentas, Catherine mantém uma relação contenciosa com os guardas da prisão, que a veem como uma figura formidável. De acordo com relatos, Catherine enfrenta os guardas de maneira desafiadora durante as revistas nas celas, afirmando sua autoridade dentro da prisão. Sua postura sugere que desafiar sua autoridade não seria uma escolha sábia para quem ousasse enfrentar seu caminho. Armin Meiwes. Diferente de outros canibais, Armin não era um assassino típico como aqueles encontrados em casos semelhantes. Sua história, que veio à tona em 2001, gerou grande debate e controvérsia. Armin nasceu em 1º de dezembro de 1961, sendo filho único de Valtrude Maves. Criado por sua mãe após seu pai deixá-los quando ele tinha apenas 8 anos, Armin sentiu-se profundamente solitário após a separação da família. Durante sua adolescência, ele ficou intrigado com o conto de fadas alemão João e Maria, que acabou influenciando sua vida de uma maneira perturbadora. Enquanto a maioria das crianças se concentrava nas ações heróicas de Maria, Armin fixou-se nos desejos canibalescos da bruxa, despertando uma fascinação distorcida dentro dele. Essa obsessão com o canibalismo persistiu em sua vida adulta, embora Armin não tivesse a capacidade de violência necessária para realizar seus desejos. Em vez disso, ele procurou um participante disposto que consentisse em ser morto e canibalizado. Para encontrar tal pessoa, Armin recorreu a uma plataforma online chamada The Cannibal Café, onde indivíduos com interesses semelhantes se reuniam. O anúncio de Armin procurava um indivíduo robusto, com idade entre 18 e 25 anos, disposto a ser abatido e consumido. Bernd Jürgen Brandes, um engenheiro de 43 anos de Berlim, respondeu ao anúncio em março de 2001, embora outros inicialmente interessados tenham desistido. Em 9 de março de 2001, Armin e Brandes se encontraram na casa de Armin, concordando em filmar todo o evento macabro. Brandes ingeriu 20 pílulas para dormir e xarope para tosse antes de decidirem amputar seu antebraço para consumo. Inicialmente, Brandes sugeriu que Armin o mordesse, mas ele usou uma faca. Brandes tentou comer parte do braço cru, mas o achou muito duro. Então, Armin o fritou, embora de maneira desastrosa, antes de servir ao seu cachorro. Armin, então, deixou Brandes sangrando em uma banheira, verificando-o esporadicamente enquanto lia um livro de Star Trek. Após longas horas de contemplação e beijos, Armin o esfaqueou fatalmente na garganta e pendurou seu corpo em um gancho de carne. Nos 10 meses seguintes, Armin desmembrou e consumiu o cadáver, armazenando partes no congelador sob caixas de pizza, consumindo até 20 quilos de carne. Embora exista uma gravação de 4 horas documentando o incidente, ela nunca foi divulgada devido à sua natureza gráfica. Apesar do interesse contínuo de Armin em encontrar mais voluntários online, suas atividades foram descobertas em dezembro de 2002, quando um estudante universitário alertou as autoridades, levando à sua prisão após partes do corpo e a fita de vídeo serem encontradas em sua casa. Apesar de ter sido diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide, Armin foi considerado
considerado apto para ser julgado. Ele foi condenado por homicídio culposo em 30 de janeiro de 2004 e sentenciado a 8 anos e 6 meses de prisão. O caso atraiu significativa atenção da mídia e gerou debate sobre se ele realmente merecia ser preso, dado que sua vítima havia consentido em ser morta e canibalizada. No entanto, Armin confessou ter canibalizado Brandes e expressou arrependimento por suas ações. Apenas um ano após sua sentença, um tribunal alemão ordenou um novo julgamento após um apelo dos promotores, argumentando que ele deveria ter sido condenado por assassinato, pois havia matado por satisfação sexual, evidenciado pelo fato de ter gravado o crime. O tribunal concordou, enfatizando a importância do vídeo em desmentir a alegação de que Armin havia agido apenas com base no pedido da vítima. Durante o novo julgamento, um psicólogo alertou que Armin ainda nutria fantasias sobre consumir carne de jovens, levantando preocupações sobre seu potencial para reincidência. Consequentemente, em 10 de maio de 2006, um tribunal em Frankfurt condenou Armin por assassinato e o sentenciou à prisão perpétua. Enquanto estava encarcerado, Armin adotou uma dieta vegetariana e passou a defender que outros como ele buscassem tratamento para evitar que suas situações se agravassem. Dada a singularidade de seu caso, algumas regras da prisão foram relaxadas para ele. A partir de 2020, Armin passou a ter permissão para saídas supervisionadas fora da prisão, disfarçado e em outro estado. O nível de confiança estendido a ele pelos guardas indica que ele não era visto como um criminoso violento. Nikolai Espolovitch. Da Alemanha ao Cazaquistão, acredita-se que Nikolai Espolovitch tenha assassinado e consumido a carne de pelo menos 10 pessoas, com a maioria de suas vítimas sendo mulheres. O mais chocante é que esses atos horrendos ocorreram em um curto período de 2 anos, entre 1979 e 1980. Conhecido por aqueles ao seu redor como um cavalheiro bem educado e com aparência impecável, Nikolai tinha uma característica física distinta que o destacava: seus dentes de metal branco artificial, substituindo aqueles que havia perdido anos antes. Essa peculiaridade o levou a ser apelidado de Dente de Metal. Embora não fosse completamente isolado da sociedade, Nikolai tendia a manter-se reservado, vagando frequentemente pelas ruas em busca de diferentes mulheres. Seu local preferido era uma área isolada próxima a um rio, onde atraía mulheres desavisadas para as sombras de um parque. Lá, ele as submetia a ataques brutais, desmembrando seus corpos com o facão e o machado que sempre carregava. No entanto, sua crueldade ia além. Ele cozinhava e consumia partes da carne das vítimas, enquanto o restante era guardado em um saco para levar para casa. O que é ainda mais surpreendente é que, posteriormente, a polícia descobriu que Nikolai frequentemente recebia amigos em sua casa, onde preparava grandes quantidades de carne para compartilhar. Desconhecido para seus convidados, esses banquetes coincidiam com seus assassinatos recentes, o que significava que eles estavam, sem saber, consumindo partes de suas últimas vítimas. Particularmente perturbador é o fato de que Nikolai já havia tido vários confrontos com a lei por atos violentos, mas nunca permaneceu muito tempo preso. Por exemplo, em agosto de 1979, ele atirou bêbado em um colega bombeiro, resultando em sua prisão. No entanto, foi diagnosticado com esquizofrenia e, em menos de um ano, foi liberado de volta à sociedade, onde continuou sua onda de assassinatos. Existem 2 relatos populares sobre sua eventual captura. A narrativa menos conhecida sugere que 2 moradores locais, que foram convidados para a casa de Nikolai para beber, acabaram conduzindo as autoridades até ele. Ao entrar, eles se depararam com uma cena macabra na cozinha: uma cabeça de mulher e intestinos preparados para serem cozidos. A versão mais amplamente aceita de sua prisão, no entanto, afirma que o 9º assassinato de Nikolai foi o ponto de virada. Recebendo amigos e seus parceiros em sua casa, Nikolai sucumbiu aos seus impulsos assassinos, matando um de seus companheiros e iniciando o processo grotesco de desmembramento. Horrorizados com o que estava acontecendo, os convidados restantes fugiram do local e alertaram a polícia. Ao chegarem, os policiais encontraram Nikolai, coberto de sangue e ajoelhado, o que causou um momento de choque que permitiu ao canibal escapar.
Nu e armado com um machado, ele fugiu para as montanhas, onde foi capturado no dia seguinte. Em 19 de dezembro de 1980, o destino de Nikolai tomou um rumo diferente do de outros canibais conhecidos. Diagnósticos recorrentes de esquizofrenia o levaram a ser internado em uma instalação de tratamento especializado por 8 anos. Durante uma transferência para uma instituição psiquiátrica comum, em 29 de agosto de 1989, Nikolai aproveitou uma oportunidade para fugir, utilizando o veículo que o transportava e conseguindo iludir as autoridades. Após 2 anos em fuga, Nikolai adotou uma estratégia para enganar os investigadores, espalhando informações falsas sobre sua presença em Moscou. Ele pediu a um amigo que enviasse uma carta supostamente da capital, desviando a atenção dos investigadores de sua localização real. No entanto, sua fuga foi curta, culminando em sua prisão em 1991. Atualmente, Nikolai permanece isolado da sociedade em uma instalação psiquiátrica especializada. Apesar de ter pedido anteriormente a pena de morte, os especialistas em saúde mental interpretaram isso como uma manifestação de seu estado mental deteriorado. Antron Singleton, também conhecido por seu nome artístico Big Lurch, Antron Singleton nasceu em 15 de setembro de 1976 nos Estados Unidos. Big Lurch, um rapper e poeta americano, foi preso por um crime horrendo. Criado em Dallas, Texas, ele começou sua jornada com a poesia aos 7 anos de idade, mais tarde se aventurando no rap como membro do grupo de hip-hop Cosmic Slop Shop. No entanto, o grupo se desfez em 1999, após o lançamento do álbum Da Family, em 1998. Singleton então seguiu carreira solo, que foi abruptamente interrompida em 2002 devido a problemas relacionados às drogas. Em 10 de abril de 2002, aos 25 anos, Singleton assassinou sua colega de quarto de 21 anos, Tanisha Isaac, em seu apartamento em Los Angeles, Califórnia. O namorado de Tanisha, Thomas Moore, testemunhou que ele e Singleton haviam passado a noite anterior fumando PCP. O corpo sem vida de Tanisha foi encontrado em seu apartamento mais tarde naquela noite por uma amiga. Seu peito havia sido brutalmente rasgado, com uma lâmina de 3 polegadas cravada em sua escápula. Marcas de mordidas cobriam seu rosto e seus pulmões, que haviam sido removidos à força de seu peito. Testemunhas relataram ter encontrado Big Lurch nu e coberto de sangue, olhando para o céu na rua. Após sua prisão, um exame médico revelou carne humana no estômago de Singleton, que não pertencia a ele. Teriam as drogas levado o rapper e poeta a cometer tal atrocidade? O PCP, também conhecido como pó de anjo, é um anestésico dissociativo conhecido por seus efeitos alucinógenos poderosos, frequentemente levando a alucinações, percepções distorcidas e comportamentos violentos. Como muitas substâncias intoxicantes, o PCP pode alterar imprevisivelmente os estados de humor, induzindo sentimentos de força, poder e desapego. Apesar de não ter um histórico de comportamento violento e de não ter enfrentado problemas legais antes desse incidente, o uso de drogas por Big Lurch aparentemente o dominou, levando a um desfecho trágico. Durante seu julgamento, ele se declarou inocente por motivo de insanidade, com sua defesa alegando que o consumo de PCP o deixou em um estado psicótico. No entanto, o tribunal rejeitou essa defesa, argumentando que sua intoxicação e a alegada insanidade não justificavam suas ações. O promotor argumentou que o uso de drogas não podia ser utilizado como base para um pedido de insanidade na Califórnia, posição mantida pelo juiz. Curiosamente, algumas letras das músicas do rapper, onde ele fazia referência tanto a assassinos fictícios quanto reais, foram apresentadas como evidência durante o julgamento. Em sua faixa I Did It To You, Big Lurch canta: Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger, Jeffrey Dahmer, Charles Manson e todos os seus amigos. Estou prestes a ensinar uma lição. Em 7 de novembro de 2003, Singleton foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. A vida atrás das grades tem sido difícil para Big Lurch. Em uma entrevista ao Vlad TV, ele revelou ter enfrentado vários confrontos com guardas da prisão, o que resultou em várias passagens por confinamento solitário. Em 2003, a mãe da vítima, Carolyn Steen, entrou com um processo de homicídio culposo contra Singleton, seu segurança. A gravadora Stress Free Records, a Death Row Records e o namorado
namorado de Tanisha. A ação alegava que as gravadoras forneciam drogas a Singleton para incitar comportamentos violentos com o objetivo de fortalecer sua imagem de rapper gangster. Carolyn suspeitava que o namorado de Tanisha havia orquestrado o assassinato, citando seu comportamento abusivo e a intenção de Tanisha de deixá-lo no dia de sua morte. Apesar de várias evidências, como impressões digitais ensanguentadas e amostras de DNA que não correspondiam a Singleton, o processo enfrentou dificuldades, incluindo o desaparecimento de amostras de DNA. Em entrevistas, Big Lurch expressou sua crença de que foi incriminado. Ele relatou uma festa onde o PCP foi consumido, alegando que foi coagido a ingerir grandes quantidades da droga. Quando recobrou a consciência na prisão, 2 semanas depois, descobriu que estava sendo acusado de homicídio, com seu advogado supostamente o direcionando a avaliações psiquiátricas para garantir uma sentença mais leve. Carolyn Steen insistiu que Big Lurch não cometeu o assassinato, atribuindo suas ações à psicose induzida por drogas. Ela defendeu um novo julgamento com todas as evidências consideradas. Independentemente das circunstâncias verdadeiras em torno do crime, esse incidente permanece como um dos mais assustadores na história do hip-hop. Stephen Griffiths. Tarde apelidado de O Canibal da Besta e do Arco e Flecha, Stephen Griffiths nasceu em 1969 em Yorkshire, na Inglaterra, filho de um vendedor de alimentos congelados e de uma telefonista. Quando Stephen tinha 13 anos, seus pais se divorciaram e ele permaneceu com sua mãe, que era descrita como instável e tinha um histórico criminal. Em pelo menos uma ocasião, Stephen testemunhou sua mãe se envolvendo em atividades sexuais com vários homens no jardim. Durante a adolescência, Griffiths se envolveu em crimes menores, como furtos em lojas e roubos de colegas de escola. No entanto, aos 17 anos, ele escalou para a violência ao cortar o rosto de um funcionário de uma loja que o confrontou durante um incidente de furto. Isso resultou em uma sentença de 3 anos em um centro de detenção juvenil. Enquanto estava encarcerado, Griffiths confessou a guardas e psiquiatras suas fantasias de se tornar um serial killer, sinalizando a necessidade de monitoramento mais próximo. Apesar disso, ele foi libertado sem supervisão adequada após cumprir sua sentença. O comportamento criminoso de Griffiths continuou e, em 1992, ele recebeu uma sentença de 2 anos de prisão por colocar uma faca na garganta de uma jovem. Após sua libertação, ele intensificou sua fascinação por assassinos em série, estudando seus métodos e crimes. Ele idolatrava particularmente Peter Sutcliffe, conhecido como o Estripador de Yorkshire, que foi condenado pelo assassinato de 13 mulheres. Griffiths seguiu a carreira acadêmica em psicologia e estudos sobre homicídios, mergulhando ainda mais no assunto. Ativo na internet, Griffiths baixava pornografia violenta e compartilhava conteúdo perturbador em sua página do MySpace. Ele adotou o pseudônimo V. Pará e postava citações de assassinos reais e fictícios, junto com seus próprios pensamentos inquietantes. Essa presença online servia como uma válvula de escape para seu alter ego violento, prenunciando os horríveis assassinatos que ele cometeria mais tarde. Por aproximadamente 10 anos, Stephen Griffiths vagou pelas ruas de Bradford, formando conexões com trabalhadoras do sexo. Uma das trabalhadoras relatou aos investigadores que Griffiths não parecia ameaçador, apesar de suas amizades na área. No entanto, sem que seus conhecidos soubessem, Griffiths alimentava intenções sinistras, alinhadas com suas fantasias distorcidas. Em 2009, Griffiths replicou as ações de Peter Sutcliffe ao atrair Susie Rushworth, uma trabalhadora do sexo, para seu apartamento, onde a matou fatalmente com um arco e flecha antes de desmembrá-la em sua banheira. No ano seguinte, ele repetiu esse ato hediondo com Shelley Armitage, sua segunda vítima. Acredita-se que ele tenha guardado partes de seus corpos para consumo, seja cozidas ou cruas, descartando o resto em cursos d'água próximos. O terceiro assassinato, de Suzanne Blamires, tomou um rumo diferente. Griffiths a manteve em cativeiro por 2 dias antes que ela conseguisse escapar, apenas para ser fatalmente baleada por ele enquanto fugia. Ao descobrir o assassinato de Blamires, os zeladores do prédio de apartamentos revisaram as filmagens de CCTV, levando à rápida prisão de Griffiths. Dentro de seu apartamento, a polícia encontrou evidências ligando-o aos assassinatos, incluindo imagens perturbadoras do corpo de Armitage na banheira. Griffiths se declarou culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, garantindo que ele permaneça encarcerado pelo resto da vida. Seu tempo na prisão foi
foi marcado por tentativas de suicídio, incluindo greves de fome e tentativas de sufocamento, mas ele continua cumprindo sua sentença atrás das grades. Se você gostou deste vídeo, confira nosso canal para curtir mais conteúdo.